Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito antigo, internacional e possivelmente bastante sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Bom, a história de hoje vai falar a respeito de um restaurante café que fica localizado lá na cidade do México, um local muito antigo, bastante misterioso e é disputado a tapas pela sua culinária maravilhosa. Mas há quem diga que o espírito de uma freira que foi assassinada lá, isso lá no século XVII, ainda ronda esse antigo hospital psiquiátrico que era somente de mulheres, mas depois passou a ser um hospital misto. E vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. A história de hoje envolve uma personagem real, mas que também tem sua história associada a uma possível lenda, a da freira fantasma que habita um dos restaurantes mais enigmáticos e disputados do mundo, o Café de Tacuba, localizado na cidade do México. Essa freira se chamava Maria Blasa, mas ela é mais conhecida como Maria del Sacramento, que era o nome que ela então escolheu após ela ter declarado seus votos à Ordem das Irmãs Clarissas. Isso, gente, foi uma imposição do pai dela e que mudou a vida dessa mulher para sempre. Essa história tem início há cerca de 300 anos atrás, ou seja, tudo que eu vou contar para vocês aconteceu em meados de 1700 ou talvez até um pouco antes, no final do século 17. Falando então sobre essa freira, tá, que ficou conhecida como Maria del Sacramento, ela se chamava Maria Blasa, era filha de um aristocrata, um religioso católico bastante fervoroso chamado Inácio Negrete. Esse homem, aparentemente, ele era ou um pai solteiro, para a época, que eu acho pouco provável, ou ele era viúvo, porque a esposa dele não é mencionada na história. O senhor Inácio tinha duas filhas, a Teresa, que era a mais velha, e a Maria Blasa, que era a mais jovem. Só que o fanatismo desse homem pela igreja era tão grande que não bastava as grandes doações em dinheiro que ele dava, tanto para as igrejas quanto também para os conventos, mas ele queria que uma das filhas se tornasse uma freira também, só que isso, gente, era uma vontade dele. Ele em nenhum momento perguntou para suas filhas se isso era o que realmente elas queriam, mas para ele, pelo jeito, isso tanto importava. Chegou um certo dia, ele chamou a Teresa para conversar e disse que estava decidido, ela se tornaria uma das irmãs Clarissas, só que ela era uma menina bastante jovem pelo jeito, acredito que ela não tinha nem 20 anos de idade ainda, porém ela peitou essa situação, vamos falar dessa forma. Ela disse para o pai que ela não tinha vocação nenhuma para ser freira, que ela tinha outros planos na vida dela e que ela não aceitaria o que o pai tinha decidido para a vida dela. Eles tiveram uma discussão muito grande e ele resolveu trancá-la no quarto, só que em um certo dia, em uma distração do pai, ela conseguiu fugir de casa e até onde eu consegui descobrir da história, ela nunca mais retornou. Vendo que a filha mais velha não voltava mesmo para casa, ele também não conseguiu encontrá-la. Não sei se ele fez muita força também para isso, porque depois que fugiu de casa, naquela época já era uma moça desonrada, então também não sei se ele tinha muita vontade que ela aparecesse de novo. Mas isso, gente, é uma opinião até minha. Eu não sei se ele realmente procurou afinco a filha mais velha, mas pelo que tudo indica, não. Enfim, ele então se dirigiu para a filha mais nova, a Maria Blasa. Falou para ela a mesma coisa que ele disse para Teresa, só que essa filha, ela tinha um comportamento muito mais resignado com o pai, e ela acabou então aceitando e ela se tornou freira mesmo contra sua vontade. O senhor Inácio então pegou a Maria Blasa, levou até o convento, tá? Santa Clara, que hoje ele não existe mais, mas ele fica bem perto do Café de Tacuba. Ele chegou lá, apresentou a filha, disse que ela tinha uma grande vocação, ela acabou concordando com aquilo tudo. Ele fez uma grande doação também para o convento e esse convento ele acabou sendo bastante ampliado também, segundo a história conta, pela ajuda financeira que esse homem deu, e ele também acabou, de certa forma, ajudando bastante na construção de um hospital, tá, que se chamava Hospital Divino Salvador. Esse hospital, posteriormente, também foi chamado de Sanatório de La Canoa,
porque ele atendia somente pessoas com problemas psiquiátricos, porém, gente, nessa época era um hospital somente de mulheres. E as freiras, né, as irmãs clarissas, elas então ajudavam bastante também no tratamento dessas pacientes. Então, é uma história que tem muitos pormenores ali que não se encaixam, mas pelo que eu pude entender, o senhor Inácio, ele ajudou bastante também na ampliação desse hospital que depois então se tornou esse sanatório e que inclusive a filha dele trabalhou lá e perdeu a vida lá dentro também. Um detalhe bastante interessante é que esse convento das Irmãs Clarissas, né, o convento de Santa Clara, ele não existe mais, pelo menos não naquela casa que ficava lá no período do século XVII. Hoje, aquele convento ele se tornou a Biblioteca do Congresso da União. Esse edifício histórico está localizado na rua Tacuba. E detalhe também, esse congresso ele se localiza no interior da igreja do antigo convento Santa Clara. E esse convento, gente, ele era bem antigo também. Ele foi fundado no início do século XVI. Uma pena é que esse convento ele foi demolido, praticamente todo demolido, em 1861. Então, aonde fica a biblioteca era somente uma parte, que era também aonde funcionava a igreja. A Biblioteca do Congresso está lá nesse edifício desde o ano 1936. O tempo foi passando, a Maria Blasa, então agora já se chamava Maria del Sacramento, ela conseguiu conquistar a todos lá no convento, porque mesmo ela não tendo vocação, mesmo ela tendo outros planos para a vida dela, ela se dava bem com todo mundo, era uma pessoa muito carismática, educada e carinhosa. Era também considerada uma moça muito bonita. Tem uma fotografia dela, gente, que não tem uma qualidade muito boa, mas eu até consegui ter certeza que realmente era ela, porque o canal da History confirmou essa informação. Ela era uma jovem bem clara, de cabelos escuros, cabelos longos, tá? Era uma mulher muito bonita, muito doce também. Com o passar então desse tempo que ela ficou lá no convento, ela perguntou para a Madre Superiora se ela podia assumir a cozinha do convento. Ela fez um teste ali, porque era uma outra irmã que fazia essa função, parece que essa irmã não gostava tanto assim de cozinhar, então cederam essa vaga para ela e todo mundo adorava a comida da Maria Blasa. Realmente era uma coisa assim que dizem que era maravilhosa. Ela criava algumas receitas, misturava bastante temperos e fazia sucesso lá no convento e fora dele também, porque até onde se sabe, muitos sacerdotes também iam visitar o convento já tentando experimentar as refeições que essa irmã tão querida proporcionava para os outros. O tempo foi passando, ela foi amadurecendo mais nas suas funções e ela também foi uma pessoa bastante indicada para ficar lá naquele sanatório de mulheres conhecido como Hospital de La Canoa. A princípio, todas as freiras se sentiam bastante à vontade de trabalhar lá porque eram apenas mulheres. E a Maria Blasa, ela tinha um coração muito grande, os pacientes gostavam muito dela também. Era uma das irmãs mais queridas. Algumas eram boas também, claro, mas eram muito rígidas, né? Então ela já não, ela já tinha aquele ar de maior doçura, gostava de conversar com as pessoas. Não que as outras não gostassem, mas ela se destacava bastante também naquele ponto. Então todo mundo queria ser atendido por ela. Só que essa situação lá do sanatório começou a ficar um pouquinho complicada porque juntou-se também as pacientes mulheres, pacientes homens. Eles ficavam em alas separadas, mas o hospital agora já era um local misto, atendia tanto homens quanto mulheres, mas até onde eu entendi eram somente as freiras que cuidavam de todos esses pacientes. Não dá para entender muito bem se o convento, tá, de Santa Clara teve uma espécie de sede também próximo desse hospital, porque em alguns documentários é falado que o hospital, esse sanatório de mulheres, ficava atrás de um outro local onde as freiras se alojavam, mas eu acredito que era uma espécie realmente de alojamento, que não era o convento em si, porque o convento de Santa Clara também ficava ali na esquina da Rua Tacuba, porém ele ficava afastado, um pouquinho mais afastado, mas como elas tinham que passar muito tempo dentro desse hospital, eu acredito que elas tinham também uma espécie de alojamento. Então, o café-restaurante de Tacuba, ele pega não só uma parte do antigo sanatório, como ele pega também uma parte desse alojamento das freiras. Como a irmã Maria Blasa, né, no caso a irmã Maria del Sacramento, né, lá ela já não era mais Maria Blasa, era Maria del Sacramento. Ela tinha essa doçura, essa dedicação com os pacientes, gostava de cozinhar para eles também.
teve um paciente com transtornos mentais, tá? Um homem que até então eu não consegui descobrir o nome dele, é uma história bastante antiga também, e dá a impressão que tem alguns trechos da história que são escondidos, assim, porque não é revelado propriamente muita coisa. E aí que tem gente que fala que boa parte dessa história pode ser uma lenda, mas quem trabalha lá no café de Tacuba, inclusive os próprios proprietários, falam que não, que essa história é totalmente verídica. Um desses homens teve um sentimento a mais pela irmã Maria del Sacramento. Ele tinha problemas mentais, agora eu não sei em que nível que esse homem sofria desse tipo de transtorno, se realmente ele tinha um transtorno mental muito grave, porque naquele período do século muita gente era trancafiada em locais assim, mas não tinham propriamente uma doença tão grave. O que aconteceu? Ela cuidava desse paciente com muito carinho, como ela cuidava de todos os outros, só que ele confundiu a situação e se apaixonou por ela. Ele fez uma declaração para Maria del Sacramento, disse que queria casar com ela, mas ela falou que isso era impossível, porque o que ela sentia por ele era um carinho de irmão, que ela tratava todos assim, que ele estava confundindo as coisas. Ela teria tratado ele muito bem, com bastante respeito, só que ela ficou desconfiada que a presença dela poderia confundir ainda mais aquele homem, e ela pediu para a Madre Superiora transferi-la, para uma outra ala, não deixar mais ela cuidando principalmente daquele paciente, de outros que estavam perto dele, porque assim o contato visual com ele seria praticamente assim terminado. Isso foi feito, a madre realmente aceitou, só que esse homem não se conformou. Em uma noite que a Maria del Sacramento estava fazendo ali uma ronda, vamos falar dessa forma, é assim que é falado nas fontes mexicanas, ela estava fazendo uma ronda entre os quartos femininos quando este homem apareceu do nada, só de camisola, e ele desferiu um ataque muito forte contra ela. Eu não consegui saber também se ele usou uma arma, se ele usou alguma outra ferramenta ou se ele simplesmente bateu nela. Eu sei que ele feriu ela gravemente na cabeça e uma freira que estava passando ali percebeu, porque não deu tempo nem dela gritar. Ele chegou com tudo, atacou ela, disse que se ela não ficasse com ele, ela também não iria viver mais. Esse homem ficou trancafiado o resto da vida no sanatório. Ele não chegou a ser preso, tá, gente? Porque ele era considerado insano. Agora, infelizmente, a Maria del Sacramento faleceu praticamente instantaneamente no corredor do hospital. Então, muita gente fala que hoje esse lugar ele é assombrado pelo espírito dessa freira, mas não é somente o espírito dela que é visto ali. Tem espíritos que são bastante sombrios e que são associados a alguns pacientes que morreram lá também. Falando um pouquinho sobre o café de Tacuba, antes de chegar na parte sobrenatural, ele é um dos 15 restaurantes mais lendários do mundo, de acordo com o ranking Taste Atlas. Esse café-restaurante ele foi inaugurado em 1912 por Dom Dionísio Molinedo. Só que ele comprou esse imóvel, tá? Que na época já era também um comércio, era uma leiteria que foi aberta em 1908, mas o primeiro proprietário não tem nenhum registro informando quem ele era. Só que quando Dom Dionísio abriu esse restaurante, gente, era um local muito pequeno, tinham apenas 4 mesinhas, mas esse homem conseguiu renovar o cardápio e ele tornou aquele pequeno restaurante um dos mais famosos do México e hoje um dos mais famosos do mundo. A administração do café-restaurante passou de geração em geração. Rafael Balesteros Molinedo e Gabriela Canales são hoje integrantes da terceira geração e atuais proprietários do lugar. E esses 2 proprietários, eles garantem que o local sim é assombrado. O café de Tacuba é bastante procurado também por celebridades e por políticos não só do México, mas do mundo todo. Pelo que se sabe da história do café, todos os presidentes do México já estiveram lá. E é um local, gente, que tem uma fila de reserva bastante extensa, ou seja, quem quer ter a oportunidade de tomar um café ou de jantar nesse lugar, tem que fazer uma reserva com bastante antecedência. Uma curiosidade entre muitas outras: antes de se casar com Frida Kahlo em 1929, Dom Diego Rivera casou-se com a romancista Guadalupe Marim em 1922 e a recepção do casamento foi realizada justamente no café de Tacuba.
A primeira morte, a mais conhecida que ocorreu no lugar, foi a da irmã Maria del Sacramento, mas não foi somente ela que ficou bastante conhecida por causa de um assassinato. Ocorreu um segundo crime também envolvendo um governador lá da cidade do México. E esse crime envolveu um governador lá do México, da região de Vera Cruz. A vítima foi Manlio Fábio Altamirano Flores. Esse homem, ele é conhecido até hoje por seus ideais muito radicais. Ele era anticlerical, além de ter ligações fortes com o Partido Comunista Mexicano. Para quem não sabe, anticlerical é quem combate a influência política, moral envolvendo sacerdotes, ou seja, era uma pessoa que tinha bastante inimigos, inclusive dentro da igreja. Ele tinha muito inimigo também porque ele defendia a reforma agrária, ele defendia o Partido Comunista lá no México e tinha muita gente que não gostava desse tipo de coisa e ele era um homem bastante marcado para morrer. Manlio foi eleito governador de Vera Cruz em 1936, mas ele não pôde assumir o cargo porque ele foi assassinado por 3 tiros que foram desferidos contra ele enquanto ele estava tomando um sorvete lá no café de Tacuba ao lado da sua esposa. A esposa de Manlio se chamava Berta de Altamirano. Eles estavam então tomando um café quando de repente um homem chegou bastante rápido. Ele estava em um carro alugado, ele entrou, foi diretamente na mesa aonde o Manlio estava, não deu tempo nem dele falar nada e ele atirou 6 vezes e esse homem acabou morrendo de forma instantânea. Esse assassino acabou fugindo, entrou nesse carro alugado, mas até onde se sabe, nunca ninguém descobriu a sua verdadeira identidade. Tem gente que fala que a polícia sabia sim quem tinha sido, mas que aquilo ali era um rolo entre políticos e autoridades e que esse crime teria sido abafado. Mas assim, gente, isso são informações que eu não tenho como confirmar. São especulações, mas que praticamente todas as fontes acabam citando que esse homem acabou fugindo e não identificado, porque também não teve um grande interesse em algumas autoridades para descobrir quem ele realmente era. Manlio Fábio Altamirano Flores faleceu no dia 25 de junho de 1936, aos 43 anos de idade. A sua morte foi atribuída à organização paramilitar La Mano Negra, um grupo de assassinos que prestavam seus serviços a vários caciques e empresários em Vera Cruz. Uma outra situação também bastante grave marcou a história do café de Tacuba, que foi um grande incêndio que ocorreu em 1999, quando um caminhão de gás estava abastecendo esse café. Teve um vazamento e teve uma explosão ali, muitas pessoas acabaram sendo machucadas. Claro que, graças a Deus, ninguém morreu, só que teve alguns funcionários que tiveram queimaduras em partes do corpo de até 3º grau. O prejuízo não foi tão grande assim, mas os reparos que tiveram que ser feitos foram pagos por essa empresa de gás e os gastos, gente, chegaram próximos de $1 milhão. Essa parte, então, que eu contei para vocês agora, foi a parte histórica envolvendo o café de Tacuba, envolvendo a Maria del Sacramento e todos os acontecimentos que aconteceram lá, tanto na época em que esse local funcionava como um sanatório, como ele já também funcionava como um café e restaurante. Então, não foi somente a morte da Maria del Sacramento, não foi somente a morte desse político, mas de outros pacientes também insanos que morreram lá dentro. Então era um local que também já carregava uma carga muito pesada nesse sentido, porque pacientes psiquiátricos em altos níveis, né, de estresse, eles se machucavam bastante, eles agrediam uns aos outros, então era uma situação bastante caótica também, somente para as freiras cuidarem. Então é um local que muita gente fala que tem uma boa energia, que é relacionada a um espírito de luz, que seria ao da freira Maria del Sacramento, mas também há energias bastante sombrias referente ao assassinato que ocorreu lá e outras mortes também dos pacientes. José Nunes, que é o gerente do café, ele disse em uma noite, gente, que precisou ficar para fazer o fechamento do café junto com outros 5 funcionários. Nessa noite ele conta que algo muito assustador aconteceu e que marcou a vida dele para sempre. E assim, não é só o José que garante que coisas sobrenaturais acontecem por lá. Outros funcionários também encarregados de equipe afirmam que esse local ele é assombrado e que
o espírito dessa freira passa constantemente por eles nos corredores do café. Falando em específico desse caso que o José Nunes contou, ele falou que era próximo da meia-noite, ele precisou fazer o fechamento do restaurante. Só que, como praxe, todo mundo ajudava a vistoriar o ambiente, se tinha alguma coisa ligada, se tinha algum cliente que estava dentro do banheiro. Poderia ter acontecido alguma situação ali que eles tinham que realmente ver se estava tudo certo, porque já falaram que já teve alguns clientes ali que ficaram mais tempo no banheiro tirando fotografias e na hora de fechar, eles tiveram que chamar mais uma vez para essas pessoas saírem. Então é uma coisa que eles sempre fazem, afinco, eles sempre olham realmente se não tem ninguém lá dentro antes de fechar. E assim foi feito nessa noite. Só que quando eles foram vasculhar tudo, realmente não tinha nada, estava tudo em perfeita ordem. Eles desceram as escadas e foram para a porta principal. Quando José Nunes foi colocar a chave do lado de fora para fechar essa porta, todos eles, que estavam ali, eram 6 pessoas com ele, escutaram barulhos de passo, como se alguém estivesse descendo as escadas e estava vindo em direção à porta. Ele disse que tentou abrir a porta porque ele pensou, bom, ficou alguém ali dentro, tinha alguém escondido, enfim. Quando ele tentou abrir a porta, a chave não girava. Ele disse que já olhou para os outros colegas, porque todos eles já imaginavam que o sobrenatural poderia ter alguma coisa com isso, porque passos são escutados ali todos os dias e, segundo eles, não há ninguém, pelo menos ninguém visível, e não foi diferente nessa porta. Quando ele forçou um pouquinho a porta, ele não deu jeito de abrir, só que, de repente, era como se alguém tivesse empurrado essa porta com força total, e essa porta começou a bater freneticamente, eles não conseguiam abrir. Eles perguntaram se tinha alguém ali dentro, ninguém respondia, até que de repente, depois de um soco muito forte que eles receberam através dessa porta, a fechadura a chave simplesmente girou sozinha e a porta abriu. O José falou que teve funcionário que já não ficou nem perto, já foi embora, porque já sabia que era algo relacionado ao sobrenatural, mas ele disse que mesmo assim, ele e mais 2 pessoas entraram no café novamente para ver se não era algum engraçadinho que estava ali, mas não tinha ninguém. Então eles associam isso sim a um possível espírito que ainda estava lá dentro, mas que não era propriamente o espírito da freira Maria del Sacramento, que é considerado um espírito bem tranquilo, um espírito bondoso e bastante cuidadoso, ou seja, dizem que ela inclusive cuida dos funcionários, que ela sempre vai lá na cozinha, que ela cochicha no ouvido ali dos cozinheiros para que novas inspirações envolvendo a culinária possam então ser aplicadas nos pratos, e que é por isso que esse restaurante até hoje tem um tempero bastante diferenciado. Se é lenda ou não, gente, mas é o que falam. Paola Velasco é uma cliente do Café Tacuba que deixou seu depoimento para o documentário feito pela History, gente. Ela contou que ela sempre frequentava esse restaurante, sempre sentia uma certa presença, mas nunca tinha visto nada. Até então que em uma noite ela foi lá e ela precisou usar o banheiro, e um dos banheiros fica no último andar do edifício. Ela foi, não tinha ninguém. Quando ela abriu a porta, ela disse que se deparou com uma freira passando em direção aos sanitários. Ela falou que no primeiro momento ela não levou nenhum susto muito grande, porque algumas funcionárias, algumas garçonetes que trabalham lá, elas se vestem também de freiras, Isso já é uma coisa típica do restaurante. Então ela achou que poderia ser uma dessas funcionárias. Ela usou o toalete, só que quando ela saiu, essa freira novamente passou por ela e foi em direção à porta. Ela achou um pouco estranho, porque ela disse que essa freira ela estava com o cabelo solto. Era um cabelo preto, bem comprido. Ela era uma mulher muito bonita, jovem e também muito branca de pele. E ela achou estranho, porque geralmente as funcionárias usam aquele véu que a freira usa normalmente, enfim, o traje completo. Ela achou um pouco estranha também a expressão dessa freira, mas tudo bem, até aí ela foi já com um pouquinho de medo. Mas ela foi então para a pia para que ela pudesse lavar as mãos. Nesse momento, ela disse que ela levou um susto tão grande que ela não conseguiu nem se mexer. Quando ela olhou pelo espelho, essa mulher estava parada atrás dela, com um olhar muito triste, como se ela quisesse dizer alguma coisa. Nesse momento, a Paola contou, gente, assim, uma coisa que eu fico toda arrepiada, e eu não duvido, Mas respeito também quem não acredita. Ela falou que nesse momento, todas as torneiras que eram com sensor, todas elas, que era uma pia conjunta, bem grande, tinham várias torneiras, e ela disse que todas elas abriram de repente. Quando essa mulher tentou abrir a boca para falar alguma coisa, a Paola disse que saiu correndo, não conseguiu ficar, depois se informou com o gerente e não tinha nenhuma funcionária
com aquela descrição, e também nas câmeras não foi visto ninguém entrando no banheiro antes da Paola e também ninguém saindo, ou seja, para ela, essa freira era sim o espírito da Maria del Sacramento. Ela disse que era uma mulher bem parecida com aquela mulher da fotografia, mas que ela transmitia uma sensação de paz, mas ao mesmo tempo ela ficou com muito medo, porque ela sabia que era algo sobrenatural que estava ali quando todas as torneiras abriram sozinhas. Ela falou que o ar de tristeza no olhar dessa mulher também era muito grande. Um dos lugares considerados mais assombrados por um espírito de luz, que no caso é dessa freira, é justamente a cozinha do restaurante. Muitos cozinheiros dizem que já se acostumaram com a presença desse espírito tão bondoso, tão generoso dentro da cozinha do Café Tacuba. Tem gente que fala que isso é mentira, que isso é jogada de marketing, mas eu vou deixar para vocês aqui tudo que eu encontrei. Tem uma gravação, porque assim, a cozinha ela tem algumas câmeras, tá? Isso já é um costume do restaurante, tá? Até por causa da inspeção sanitária, tudo, então eles deixam tudo muito bem catalogado. Em um certo momento, alguns cozinheiros estavam ali trabalhando, quando de repente uma garrafa aparentemente cai sozinha da estante. Eles ficam bastante surpresos até então, vão lá e olham e confirmam que novamente mais um item acabou caindo sozinho. Eles falam que essas quedas de objetos, quedas de garrafa, não é propriamente associada à freira, mas sim a possíveis espíritos atormentados que também vagam por lá e que são referidos, né, tanto àquele governador que acabou falecendo lá, foi assassinado, como também de outros pacientes psiquiátricos também. Então dizem que quedas de objetos dentro da cozinha é uma coisa que acontece frequentemente. Muita gente que visita o Café de Tacuba fala que as sombras aparecem assim direto e que o vulto de uma freira já foi visto várias vezes caminhando entre as mesas do restaurante. Eu vou deixar aqui para vocês uma fotografia que foi tirada por um dos funcionários e dizem que essa é uma das muitas, tá, pessoal, que eles têm vários registros em foto mostrando uma imagem que se assemelha realmente bastante a uma freira caminhando entre as mesas. Eu não sei dizer para vocês se essa imagem foi analisada, se ela tem algum tipo de Photoshop, mas até onde eu entendi, ela não teve nenhuma manipulação. Agora, 100% de certeza, eu não posso deixar para vocês, mas eu quero que vocês olhem bem para essa foto e deixem para mim aqui o comentário de vocês. Vocês acham que essa imagem, ela é de um espírito ou ela é forjada? Muitos clientes, para não dizer assim todos, tá? Praticamente 98% dos clientes que frequentam o Café de Tacuba, eles falam que eles veem realmente sombras passando por ali, presenças, eles dizem que sentem uma presença que às vezes é muito boa, é uma presença iluminada, que um cheiro de rosas também aparece do nada. Tem gente que diz que sente, tem gente que diz que não sente, mas muita gente fala que quando dá essa sensação de alegria, que às vezes a pessoa tá lá um pouco chateada, vai lá tomar um café, e quando esse cheiro de rosas aparece na mesa, essa pessoa se sente renovada. E isso tudo é associado à presença de luz da irmã Maria del Sacramento. Para alguns estudiosos que foram no lugar, eles dizem que sim, que nem tudo que envolve sobrenatural quer dizer sinônimo de terror, e sim também o sinônimo de algum espírito mais evoluído que também está lá para ajudar de alguma forma, mas que mesmo ele sendo mais evoluído, ele também fica de certa forma preso por causa do tipo de morte que ele sofreu. No caso da Maria del Sacramento, ela era uma mulher muito jovem, ela não tinha nem 25 anos ainda quando ela faleceu, e ela gostava muito de viver, de cozinhar, de ajudar as pessoas. Então esse lado também dela, mesmo ela sendo muito bondosa, também é um lado, de certa forma, que deixa ela presa naquele lugar. Então, no caso desse espírito, alguns estudiosos da mediunidade falam que ela tem uma mescla desses dois sentimentos, que ela também é bastante apegada por causa daquele tipo de morte que, infelizmente, ela sofreu, e que sim, que às vezes um tipo de repetição pode acabar acontecendo, porque tem pessoas que falam que já escutaram barulhos muito estranhos, como se fosse de uma pancada. E essa mulher, gente, ela morreu por causa de uma pancada. Não se sabe, né, se por causa de alguma arma branca ou por causa de algum outro objeto, ou até mesmo com as mãos dele.
né, do assassino possa ter tirado a vida dela dessa forma, mas tem gente que fala que em momentos em que a queda de temperatura é muito brusca, eles sentem esse impacto, como se alguma coisa estivesse caindo no chão, e as pessoas mais sensíveis falam que sentem um sentimento de tristeza muito grande, e sim, esse momento é associado a um tipo de repetição da morte dessa irmã. Uma das especialistas que visitou esse lugar se chama Lourdes Gomes. Ela é uma jornalista e escritora especializada em religiões. Ela disse em uma entrevista que muitos relatos de avistamentos de uma freira são aspectos positivos da história. Ela costuma ser vista em todo o prédio, mas principalmente nas escadas e na cozinha. Essa moça, a Lourdes Gomes, ela já esteve lá algumas vezes e ela confirma que realmente há presenças sobrenaturais lá, mas que ela também não associa o sobrenatural com o terror e que no caso da Maria del Sacramento ela é um espírito positivo, mas que também há outros que são mais sombrios e que provavelmente sofreram bastante naquele lugar, não que eles tenham sido maltratados pelas freiras, mas por causa das suas próprias alucinações que eles tinham. Eram pacientes que sofriam bastante também por causa de distúrbios psiquiátricos muito graves. Então, assim, gente, todo mundo que visita o lugar fala que sente alguma coisa. Se teve algumas pessoas que falaram que não acreditam no sobrenatural, quando vai nesse lugar, sai de lá pelo menos com uma pulguinha misteriosa atrás da orelha. Então, tem gente que visita o Café de Tacuba, entra dizendo que não acredita, não faz pouco caso, porque eles também não toleram falta de respeito lá, se não acredita tudo bem, mas guarda para si certos comentários. É um local que tem muitas obras de arte também, com fotos, pinturas ali das antigas freiras, tá? Das irmãs Clarissas. Então é um local que você parece que realmente está num antigo convento. Então tem gente que já entra lá um pouco sugestionado também, talvez por causa disso. Mas os mais céticos não, eles ficam admirados com a beleza do lugar, mas eles relatam que não, nós não acreditamos, mas sim, tem algo diferente, tem uma energia diferente, eu fiquei arrepiado do nada, eu senti um cheiro de flor do nada, ou eu vi uma sombra passando. Teve gente que simplesmente cancelou a reserva, tá, gente? É aí que entra aquela questão de eu não acreditar muito em jogada de marketing. Eu acho isso muito arriscado. Nós temos um outro vídeo aqui, um vídeo bem mais antigo do canal, que se chama Os Mistérios do Castelo Baligali, tá? Então lá também tem essa questão da jogada de marketing, mas se perde muito com isso também, e é bastante arriscado, porque quem tem medo não volta mais lá, e não foi diferente com o Café de Tacuba. Os próprios administradores falaram que teve clientes que simplesmente saíram, nem terminaram a sua refeição, saíram muito pálidos lá de dentro, porque viram uma freira passando. Essa freira não era uma pessoa, era uma figura transparente. Esses clientes ficaram totalmente apavorados, saíram, pagaram e falaram: olha, aqui eu não boto mais os meus pés porque eu tenho muito medo disso tudo. Teve gente que já falou que era pegadinha, que não era nada legal eles fazerem esse tipo de coisa, colocar cheiro de rosas, de repente um aromatizador, mas eles sempre deixaram muito à vontade as pessoas para pesquisarem se tinha algum truque, e nada até então foi encontrado. Então, assim, gente, é um local histórico, tá? Realmente ele fez parte da história da cidade do México. Infelizmente, coisas não muito boas aconteceram ali dentro, né? Tratamentos psiquiátricos naquela época, a gente sabe que era uma coisa bem complicada mesmo, e o fato da pessoa mesmo estar ali dentro, trancafiada, sofrendo, era muito complicado. Ocorreram pelo menos 2 assassinatos ali, então fica marcado sim. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se souberem de mais alguma coisa, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau! Ha ha ha!